Gravações que vamos ouvir só nos foi possível porque pastor Sérgio Nogueira, atual diretor da Faculdade Seminário Batista Ana Wallerman, em Dourados, Mato Grosso do Sul, liberou as fitas cassetes que ele solicitou à irmã Ana para a realização da sua tese ao mestrado. É uma preciosidade que temos em mãos. Muitos solicitaram uma autobiografia a ela. Ninguém antes conseguiu. Pastor Sérgio recebeu essa bênção. Todos seremos abençoados. Amém. Pastor Sérgio, aqui fala Ana Wallerman, dando-lhe as informações que o irmão desejava a respeito da minha vida. Faço tudo para dar glória a Deus, porque Ele é que fez maravilhas na minha vida. Segundo a sua orientação, vou começar com a origem da minha família e do nome Wallerman. Meu avô paterno se chamava Theodor Wallerman. Nasceu e viveu na Alemanha com sua esposa Cristina Maria. Mas no ano de 1873, por causa da situação precária na Alemanha, tanto com a política, a economia e o moral, ele saiu para começar uma nova vida na América. Chegando nos Estados Unidos, ele foi residir no sul do estado de Illinois, onde já havia uma colônia boa dos alemães. Poucos meses após a chegada deles, meu pai nasceu e foi chamado August Emil. Eles eram agricultores e assim prosperaram na nova pátria. Na mesma época, a família da minha mãe saiu também da Alemanha. O meu avô materno se chamava de Frederick Hackey. Chegando nos Estados Unidos, eles foram morar num outro estado, numa cidade pequena chamada DeSoto, no estado de Missouri. Estas duas famílias não se conheceram e ambos eram crentes evangélicos. A família do meu pai era batista. Minha mãe nasceu nesta cidade pequena de DeSoto no ano de 1882 e foi chamada Minna Carolina Hackey. Assim vejo o plano de Deus para minha própria vida, mesmo antes do meu nascimento, fazendo um milagre para que August Emil e Minna Carolina se encontraram e casaram. Aconteceu assim. Meu pai saiu também do lar lá no estado de Illinois e foi com o seu irmão para Pine Bluff, Arkansas. Lá ele conseguiu um emprego com a estrada de ferro, chamado Cotton Belt, onde ele trabalhou como carpinteiro. Um dia, ele foi enviado com urgência para DeSoto, Missouri, resolver um problema com a estação da estrada de ferro naquela cidade pequena. Lá ele conheceu Minna Hackey. Eles se amaram
e pouco depois se casaram e foram para estabelecer a residência na cidade de Pine Bluff, no estado de Arkansas. E foi ali que eu, Ana, nasceu, no dia 13 de dezembro de 1910. Meu nome dado era Anna May Louise Wallerman. Anna, nos Estados Unidos, em inglês, tem 2 N's. Meu irmão, que se chamava Edwin Wallerman, havia nascido em 1908. Mais tarde veio uma outra filha, que deram o nome de Mildred Lucille. E assim foi, assim a nossa família foi completa. Naquela época, ninguém na cidade possuía um carro. E assim a minha família andava 16 quadras da nossa casa para a igreja, carregando muitas vezes os pequenos nos seus braços. Mas éramos sempre na igreja, aos domingos e quarta-feira à noite, para o culto de oração. Aos 9 anos de idade, eu também fui batizada, me tornei membro da igreja. Gostei muito da escola dominical e de ir cantar e ver os outros meninos e meninas crentes. Especialmente eu gostava da organização missionária para meninas, pois de vez em quando vinha uma missionária de outro país. E uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, após a visita de uma missionária da África, falando do seu trabalho e das crianças africanas, eu senti que seria bom ser uma missionária também na África. Mas agora sei bem que não fui chamada naquela época para ser uma missionária. E agora eu sei perfeitamente que não era para a África a minha chamada, mas para o Brasil. Mas, infelizmente, eu tenho muita tristeza em dizer que, como acontece muitas vezes, quando eu cheguei no ginásio para continuar a minha educação, queria ser popular e comecei a assistir festas e atividades e pouco a pouco deixei a minha vida de crente consagrada e, apesar de continuar a minha assistência na igreja, nos cultos, nos domingos, durante a semana, a minha vida não dava testemunha de eu ser uma crente consagrada, dedicada, realmente salva. Ao terminar o curso ginasial com elogios, eu não podia ir para a universidade porque era a época da maior recessão financeira nos Estados Unidos e tinha que trabalhar para ajudar no sustento da nossa família. Consegui um emprego com uns advogados
E assim entrou no mundo dos negócios. E a minha fé e meu testemunho sofriam mais. Mas um dia, quando eu vi claramente que minha vida não parecia uma moça crente, fiquei convencido pelo Espírito Santo que eu realmente não era salva, que conhecia tudo a respeito de Jesus Cristo e ia na igreja, até era membro, mas não conhecia Jesus como Salvador, como o mestre da minha vida, e que o meu nome estava realmente escrito no livro da vida, e após a minha morte estaria para toda a eternidade no céu com Jesus. Assim, quando tinha 26 anos, tive uma experiência marcante. Pedi perdão dos meus pecados. Aceitei a Jesus como meu Salvador e Mestre da minha vida. Ele me perdoou e me fez uma nova criatura, como é prometido na sua palavra. E assim começou a minha vida nova. Na mesma hora, naquela noite, eu fiz este voto ao meu Senhor: serei o que tu queres que eu seja. Farei o que tu queres que eu faça. Irei aonde tu queres que eu vá. Senti logo que queria dedicar a minha vida para ser uma obreira do Senhor. Mas para fazer isto, eu precisava de continuar o meu preparo, indo para a universidade e depois para um seminário. Mas como podia fazer isto? Eu não possuía recursos, a minha família não podia me ajudar, nenhuma igreja me ajudava. Mas Deus começou a fazer seus milagres e assim consegui uma bolsa de estudos integral na universidade chamada Ouachita Baptist University, em Arkadelphia, Arkansas. Precisava trabalhar na secretaria da universidade todas as horas que não estava em aula e muitas vezes até tarde da noite, o ano todo, sem férias nenhumas. Assim, não recebia dinheiro, mas eu podia me formar com o grau de bacharel, summa cum laude, graças ao meu pai. Durante este período, passei passo a passo, sabendo cada dia mais o que Deus queria, o que era o seu plano para a minha vida. E logo fiquei sabendo plenamente que Ele queria me enviar ao Brasil como missionária. Não mesmo numa cidade grande, onde o trabalho evangélico já era bem desenvolvido e havia muitos missionários, mas colocou no meu coração o desejo de ir para o interior
ser uma missionária pioneira, indo a lugares pequenos, difíceis, onde outros missionários não estavam trabalhando. Queria viver com o povo brasileiro, ficar realmente uma com eles. Ser realmente uma bênção, uma enviada de Deus para ensiná-los a Bíblia, falar de Jesus, explicar o Evangelho, ajudar para que eles também pudessem ser salvos, abrir escolas e estabelecer igrejas. Foi muito nobre o plano de trabalho que eu tinha, mas para conseguir isto e ser nomeada por uma missão batista, precisava ir para o seminário. Eu fiz um pedido do Seminário Teológico Batista em Fort Worth, Texas, contando da minha chamada e da minha necessidade de uma bolsa de trabalho integral, porque não possuía recursos nenhum. Recebi de volta uma carta deles dizendo que eu poderia me matricular no seminário, mas eles não podiam me dar uma bolsa de estudos, mesmo trabalhando. Assim, fiquei muito triste, mas falei com o meu pai e disse ao pai: se tu queres que eu seja mesmo uma missionária ao Brasil, tu tens que abrir esta porta para mim. Passaram talvez 2 meses. O presidente da Universidade de Washington me falou assim: Ana, haverá uma grande reunião na capital, Little Rock, com mensageiros de todas as igrejas batistas do estado, para a finalidade de levantar recursos, fundos para o nosso colégio ou universidade. E ele disse: eu gostaria que você tivesse uma pequena palestra lá, dizendo o que um colégio batista crente fazia na sua vida. Até então, eu nunca tinha feito uma palestra em público. E assim, numa grande reunião como esta, eu fiquei muito com medo mesmo. Mas eu aceitei, preparei a minha mensagem, fui para aquela reunião grande, falei e depois sentei lá na congregação. Aqui está o milagre. A pessoa importante na vida batista dos Estados Unidos, que eles convidaram para fazer a mensagem oficial nesta ocasião, era o presidente do Seminário Batista Teológico de Fort Worth, Texas, o mesmo seminário que havia me dito que não podia me dar uma bolsa. Assim, eu recebi um papelzinho durante a reunião dizendo:
Dr. Scarborough, porque o mensageiro era Dr. L.R. Scarborough, presidente daquela instituição, dizendo: ele quer falar com você. Eu fui conversar com ele, não disse nada, não sei se alguém tinha dito alguma coisa para ele ao meu respeito. Não queria e não quero saber, porque sei que era Deus que fez tudo isto. O presidente Scarborough disse: a minha secretária quer tomar férias este verão, porque ela está precisando sair. Você poderia ser a minha secretária pessoal durante todos os meses do verão, e quando iniciarem as aulas em setembro, eu farei que você recebesse uma bolsa de estudos integral. Assim fui para o seminário. Passei aqueles meses como secretária pessoal do presidente. E quando iniciaram as aulas, eu consegui uma bolsa de estudos trabalhando numa das organizações do próprio seminário. Assim terminei o curso, saindo com o grau de mestrado em educação religiosa. Assim Deus já estava fazendo os seus milagres. Pensei que agora chegou a hora. Estava pronta para ir ao Brasil, ser uma missionária. Mas certamente Deus não pensou que o tempo era assim, porque fiz pedido para ser nomeada como missionária ao Brasil da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista, aqui na minha terra, e não fui nomeada. Senti uma grande tristeza e frustração, mas fiz naquela época o segundo voto da minha vida. Eu disse a Deus: irei ao Brasil, se o Senhor quiser, com nomeação de uma junta ou sem uma nomeação. Mas tu tens que abrir a porta. O plano de Deus naquela hora era para eu ir a Corpus Christi, Texas. Estávamos no início da grande Segunda Guerra Mundial e a vida era difícil aqui nos Estados Unidos. Eu fui para aquela igreja numa cidade grande em Texas como secretária e também diretora de todas as organizações, todos os ministérios daquela igreja. Porque naquela época a igreja tinha o pastor, tinha um zelador pago e eu era assim a outra pessoa responsável por todas as coisas da igreja. Eu não tinha muito dinheiro. Eles prepararam um apartamento para mim acima da garagem de carro do pastor, no fundo da casa pastoral. Também não tinha carro.
mas todo dia peguei uma carona com o pastor para ir à igreja. Levava comigo um sanduíche e para a hora do almoço andava algumas quadrinhas e sentei à beira do mar, olhando aquela água tão linda, pensando em Deus, orando, confiando. Era um tempo de grande maduramento para mim. Podia ver perfeitamente mais tarde que tudo isto era o plano de Deus para a minha vida, porque se eu tivesse ido nomeada pela junta quando eu queria, eu nunca teria chegado ao lugar que Deus tinha escolhido para mim, Mato Grosso, no interior do Brasil. Porque todas as moças solteiras missionárias foram colocadas pela Junta de Missões no Rio de Janeiro, nos grandes centros, trabalhando junto aos outros missionários e às famílias missionárias. E a segunda coisa, se eu não tivesse ido a Corpus Christi, Texas, não teria conhecido um jovem chamado Harold Kellum e uma linda mocinha chamada Carolyn Pister, porque eram apenas jovens no meu ministério lá, mas Deus tinha um grande plano para a vida deles também. Eles depois se casaram, trabalharam, foram fiéis a Deus e Deus grandemente prosperou aquele casal. Porque por este casal que fez a maioria das doações dos recursos para a construção do seminário em Dourados, Mato Grosso. Deus abençoou grandemente o meu ministério naquela igreja, e quando eu fui para o Brasil mais tarde, muitas pessoas daquela igreja me davam coragem, escreviam para mim, enviaram ofertas pequenas para que eu pudesse assim fazer a obra do Senhor. Muitos jovens cujas vidas eram mudadas completamente naquela época perduram até hoje as cartas, o amor e tudo com eles. Mas era tempo de guerra e havia um grande centro de preparação dos jovens para irem à guerra. Assim eu fiz um trabalho especialmente com eles, cada domingo à tarde. Muitos deles nunca voltaram da guerra, mas foram salvos e eu sei que encontrarei com muito deles no céu. Apesar de todas as bênçãos na obra, meu coração ainda estava no Brasil. E eu desejava ver o dia que eu podia sair para lá. Sem eu saber, Deus já estava planejando mais um passo na minha vida para chegar mais perto da hora da minha ida. Porque recebi uma chamada urgente da minha mãezinha, pedindo que eu voltasse para o lar para ajudar a ela e a minha irmã nos cuidados do meu amado pai. Ele sofria
do coração há muitos anos e agora já estava nos últimos meses da sua vida. E a minha mãe e a minha irmã estavam exaustas dos cuidados com ele, porque naquele tempo não havia hospitais próprios, casas para doentes, e tudo elas fizeram em casa. Assim me lembrei que Deus havia dito: honra o teu pai e a tua mãe. E eu assim saí lá de Corpus Christi, Texas, da primeira igreja, e voltei para Pine Bluff, para a casa da minha mãe, para ajudar. Eu agora vejo que tudo aquilo era de Deus, porque agora que estou novamente no estado de Arkansas, recebi convite do presidente da Universidade Washington, onde eu havia